Josué, capítulo 24. O tema geral do culto é famílias debaixo da graça. Você entende, como cristão, como servo de Deus, que a sua família está debaixo da graça de Deus? Quem entende isso? Ok. Você gostaria que a sua família permanecesse debaixo da graça de Deus? Amém? Glória a Deus. Você está orando para que sua família realmente permaneça debaixo da graça de Deus? Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto. Eu estou aqui com a atualizada. Josué capítulo 24, versículos, eu vou ler o 14 e o 15, porque estão muito ligados e um depende do outro para a nossa inteira compreensão. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão e também vários visitantes. Quero agradecer a Deus por estar vendo aqui várias pessoas que são frutos de oração, frutos de milagres do Deus Todo-Poderoso. Não sei se todos aqui sabem, mas, por exemplo, vou citar aqui alguns, né? O nosso irmão Tiago Barroso, ele é um milagre nas mãos de Deus. E ele está aqui hoje como fruto de oração de milhares de pessoas que intercederam pela vida dele. Os irmãos podem agradecer a Deus por isso? Glória a Deus. A nossa irmã Josélia, que também hoje está aqui no culto, está ali com seu esposo, irmão Raimundo Aquino, ela também é um milagre da parte do Senhor. Ela está conosco aqui. Houve um momento que a família pensou, e ela também pensou, que não retornaria de forma nenhuma lá do hospital onde estava, em São Paulo, e cercada de muitos cuidados médicos, mas houve um momento de tanta dificuldade que eles entenderam que não seria mais possível a continuação da vida. Mas ela recebeu uma visita especial do nosso Deus, e o Senhor estendeu as mãos sobre ela, e inclusive ela já deu um culto de ação de graças lá na sua casa. Obrigado, irmão. Pode sentar. A igreja deve continuar orando, porque nós vamos continuar vendo assim milagres do Senhor. Na verdade, não são apenas esses dois exemplos, mas muitos outros que estão aqui também são milagres do Senhor, são respostas de oração. Pessoas que foram libertas, que seus pais estavam orando, que a mãe estava orando, que o pai estava orando, que um parente orou, que a igreja orou, e hoje estão aqui adorando e servindo ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos ler o texto, Josué 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, pois, a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto fala de decisão, o texto fala de escolha, o texto fala de responsabilidade, o texto fala de renovar aliança com Deus.
Escolha por quê, pastor? Porque o eterno Deus não obriga a ninguém para servi-lo em sua vida. Na verdade, Deus criou o ser humano, como também criou os anjos, lá no princípio, com livre arbítrio. O ser humano foi criado com a liberdade de decidir, especialmente, é por isso que o texto diz: escolham a quem vocês querem servir. No versículo 14, Josué diz: se vocês querem servir ao Senhor, tem que deitar fora os deuses estranhos, os ídolos. Vocês não podem ser idólatras. Vocês não podem dizer que serve a Deus, o Deus dos céus, o Deus eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ao mesmo tempo viver por aí adorando ídolos, oferecendo seus filhos em sacrifícios a Moloque, a um Deus estranho, e praticando atos de idolatria e coisas semelhantes. Josué estava afirmando que aquela nação, depois de ter experimentado tantas bênçãos de Deus, depois de ter visto Deus conduzindo o povo através do deserto, 40 anos vendo maravilhas do Senhor, depois de terem visto o Mar Vermelho se abrindo e eles passando a pé enxuto, depois de terem visto Deus tornando águas que eram inadequadas para se beber, águas amargas para ser ingerida, e Deus usou Moisés, e as águas tornaram-se potáveis, tornaram-se prontas para serem ingeridas, para dessedentar aquela grande multidão. Depois de eles terem visto a nuvem que os guiava, uma nuvem durante o dia para livrá-los da alta temperatura do deserto, que pode chegar até a 50 ou mais graus centígrados. Então, depois de terem visto também à noite uma coluna de fogo que os aquecia para não perecerem no frio que faz no deserto à noite, além de terem visto muitos milagres, como por exemplo, Deus mandar carne, pois Deus mandou revoadas e revoadas de pássaros. Deus mandou milhões de pequenos pássaros para alimentar a multidão que há muito tempo não comia carne. Eles comiam o maná, que era uma espécie de semente parecida com coentro, e eles faziam pão, faziam bolo e se alimentavam daquilo lá no deserto. Mas houve um dia que eles desejaram comer carne e apertaram Moisés e o murmuraram contra Deus e contra Moisés. Moisés falou com Deus e Deus deu uma resposta imediata e disse: manda esse povo se aquietar, manda esse povo se acalmar, e hoje eles verão mais uma vez quem sou eu. Eles verão mais uma vez que eu controlo a natureza, que eu tenho domínio no céu e na terra. E eles verão mais uma vez que eu sei preparar uma mesa no deserto, que eu tenho cuidado deles. E de fato, a Bíblia diz que bastava uma pessoa estender as mãos, porque a quantidade de pássaros era tão grande e voava tão baixo, uma quantidade tão grande que se topavam no outro, e as pessoas podiam pegar o tanto de pássaros que quisesse, o tanto de aves que quisesse, e comer carne até fartar-se. Depois de eles terem visto tudo isso, na hora de entrar na terra prometida, Moisés já havia morrido, mas Deus levantou Josué em seu lugar, e ainda viram o Jordão se abrir. Eles passaram a pé enxuto o Jordão em uma de suas maiores enchentes,
A Bíblia diz que o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras. Mas quando o sumo sacerdote Eleazar e os demais sacerdotes e os levitas que conduziam a arca do Senhor e louvavam o eterno Deus, quando seus pés tocaram nas águas do Jordão, o rio se abriu e a multidão passou a pé enxuto. Bendito seja o nome do Senhor. Depois, enquanto o rio ainda estava aberto, já no final da passagem, foram recolhidas pedras que estavam lá no meio do Jordão e foi feito uma espécie de altar de memorial. E Josué disse: olhe, daqui a algum tempo, daqui a algumas gerações, quando os filhos de vocês perguntar o que é isso, vocês vão dizer, vocês vão lembrar a eles, vão contar a história para eles e vão dizer quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Vocês vão lembrar a eles, vão dizer a eles que um dia a multidão passou aqui, que um dia vocês e os vossos pais e os vossos filhos passaram aqui a pé enxuto, porque o Deus de Israel abriu as águas desse rio. Ali ficou como testemunho. Mas levantou-se uma outra geração. Aquela primeira geração findou-se, foram colocados com seus pais, foram sepultados, e levantou-se uma outra geração, e grande parte desta outra geração não servia a Deus com fidelidade, não servia a Deus com integridade. É por isso que Josué os convoca e diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e também no Egito, mas vocês devem servir ao Senhor. Porém, se esse negócio é difícil demais para vocês, se parece mal para vocês servir ao Deus de Israel, então escolham. Se vocês querem servir aos deuses que os nossos pais adoraram no Egito e da além do Eufrates, ou seja, em um tempo bem antigo, aqueles que foram ascendentes de Abraão, se vocês quiserem fazer assim, que o façam. Mas vocês têm a oportunidade de servir ao Senhor, ou servir aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu quero que vocês saibam, eu quero que todos fiquem sabendo que eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Deus de Israel, serviremos ao Senhor, serviremos a Yahvé, serviremos ao Criador dos céus e da terra. Talvez você pai, você mãe, que está me ouvindo nesse momento, você jovem, adolescente, criança, não entenda bem ainda esta linguagem, mas essa é uma linguagem bíblica. A Bíblia afirma, e nós cremos, que a família é um projeto do Deus Todo-Poderoso. Família é a ideia de Deus, foi uma ideia de Deus, e continua sendo ideia de Deus. Não mudou, Deus não mudou. Também não mudou os seus planos com relação à família. E é por isso que em pleno século 21, estamos nós aqui, uma comunidade cristã, evangélica, pentecostal, assembleiana, adorando ao Deus vivo e todo-poderoso e declarando que vale a pena servir ao Senhor de todo o coração, com integridade, com fidelidade, porque só Ele é Deus, só Ele é digno da nossa adoração. Era isso que Josué queria dizer para aquela multidão: vocês devem servir ao Senhor, porque foi Ele que vos tirou do Egito. Vocês devem servir ao Senhor, porque foi Ele que guardou vocês até o dia de hoje.
vocês devem servir ao Senhor, porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós. A família, nos últimos anos, especialmente nas 2 últimas décadas, como nunca antes, tem sofrido ataques ferozes, podemos dizer sem nenhuma dúvida, vindos do próprio poder das trevas. O poder das trevas se levantou nos últimos anos com muita fúria contra o equilíbrio da família, porque todo sociólogo sabe, todo antropólogo, todo estudioso, todo pesquisador, todo historiador sabe que a base da construção da sociedade é a família. Ainda que não queiram concordar por causa de alguns preconceitos ou conceitos errados a respeito da família, mas as provas estão patentes e evidentes aos olhos de todos. Se a família estiver equilibrada, a sociedade também o será. Se a família estiver em paz, a sociedade também terá paz. E nós temos visto os problemas acontecendo dia após dia, e quando se pesquisa, quando se analisa, quando se procura de onde vem a maioria destes problemas, então chega-se à raiz da causa, a causa principal, a raiz principal da maioria dos problemas, que é exatamente famílias desestruturadas, famílias desequilibradas, famílias sem Deus, famílias sem temor a Deus, famílias sem conhecimento da palavra de Deus, famílias que não se reúnem para adorar a Deus, famílias que não se reúnem para louvar a Deus, para servir a Deus, e parece que não temem a Deus e nem se lembram dele. É isso que está escrito no Salmo 9 e o versículo 17. Eu lembro agora que no dia que aconteceu a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América do Norte, naquela euforia social, naquela agitação, um grupo de repórteres, jornalistas, estava procurando líderes religiosos para tentar encontrar alguma resposta. E um deles perguntou para Anne Lotz Graham, filha do pastor Billy Graham, e perguntou a ela assim: missionária, onde estava Deus quando aconteceu isso nos Estados Unidos? E por que isso? O que Deus estava fazendo? E ela parou um minuto e disse: Deus estava onde sempre esteve. Deus continua sendo o que sempre foi. Agora nós saímos da sua presença. Essa nação tirou a Bíblia das escolas. Essa nação tirou a palavra de Deus dos tribunais. Essa nação tirou Deus, a ideia de Deus, o conceito de Deus, o temor a Deus da maioria das instituições. E ainda querem ter a total proteção de Deus? Tiramos Deus de quase tudo da nossa vida, disse ela, e ainda queremos a proteção total de Deus? É claro que isso serve para nossa reflexão. Às vezes queremos colocar culpa em Deus por algumas coisas erradas que acontecem na sociedade hoje, que acontecem em muitas famílias. Mas, meus irmãos e meus amigos, pensemos no que diz a palavra de Deus. A Bíblia é de fato o manual do fabricante. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a família, Deus criou o casamento, Deus abençoou a família e Deus deu as regras. E Deus disse como é que tem que ser, em que nós precisamos crer, o que nós temos que fazer.
Mas infelizmente, muitos têm saído da sua presença, têm virado as costas para o Senhor e têm deixado de temê-lo, de honrá-lo e de obedecê-lo. E você está me perguntando: pastor, mas se eu desejo que a minha casa realmente sirva a Deus, se eu e a minha casa realmente queremos servir ao Senhor, então o que eu devo fazer? Qual era o contexto de Josué? Preste atenção, no contexto de Josué, para eles continuarem servindo ao Senhor, em primeiro lugar, eles teriam que adorar o Deus de Israel em todo o tempo. Eles teriam que ser adoradores do Deus vivo e todo-poderoso. Eles precisavam rejeitar os ídolos, rejeitar os cultos pagãos. Eles deveriam louvar, adorar e servir unicamente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em segundo lugar, eles precisavam esquecer o seu passado negativo, de tantas dificuldades que lhes trouxe problemas, tristezas e dificuldades na caminhada. Em terceiro lugar, eles precisavam continuar dispostos a vencer os gigantes que estavam diante deles, os desafios que estavam diante deles. Em quarto lugar, eles precisavam crer em toda a palavra de Deus. Tudo o que Deus havia dito era para ser praticado, era para ser obedecido. Nós não estamos longe deles. O tempo é uma distância enorme. Há um distanciamento no tempo, há um distanciamento na geografia, há um distanciamento na cultura e na história, mas no sentido de sermos seres humanos dependentes de Deus, não há nenhum distanciamento. Nós também precisamos continuar adorando e servindo ao Deus vivo e todo-poderoso. Nós também precisamos continuar vencendo os gigantes e os desafios que estão diante de nós diariamente. Nós também precisamos crer em toda a palavra de Deus. Nós também, assim como eles, precisamos ser instrumentos de bênçãos para outras pessoas, para quem está perto de nós e para quem está longe de nós, para quem está dentro de nossa casa e para quem está ao lado da nossa casa ou distante da nossa casa. Nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra. Nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras famílias. Você está entendendo? Pode dizer amém? E talvez alguém esteja perguntando: pastor, mas quando uma família tem o compromisso de servir ao Senhor, conforme esse homem aí declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o que temos que fazer? O que precisamos fazer? E eu vou encerrar com essas orientações que são bíblicas, e eu gostaria de deixar para todos vocês, na verdade para todos nós que estamos aqui presentes. Em primeiro lugar, se você deseja que sua família continue debaixo da graça de Deus, e você deseja que sua família sirva ao Senhor continuamente, em primeiro lugar, tenha um altar espiritual na sua casa. Tenha um altar espiritual na sua casa. Tenha um momento de comunhão com Deus na sua casa. Convide sua família para louvar a Deus. Convide sua família para temer a Deus. Convide a sua família para obedecer ao Senhor, para orar, para adorar a Deus, para louvar a Deus. Não deixe que esse altar se quebre dentro de sua casa. Não deixe que este altar se desmorone dentro de sua casa. Se porventura esse altar estiver rachado, quebrado, desmoronado ou esquecido, hoje você tem a oportunidade de renovar este altar espiritual dentro da tua casa. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Basta uma atitude. Você é o sacerdote da sua família? Você é sacerdotisa da sua família?
Você é o profeta de Deus dentro da sua casa. Você é a luz dentro da tua casa. Você é a pessoa que Deus levantou para cuidar do bem-estar da tua casa. Deus conta com você, pai. Deus conta com você, mãe. E se porventura pai e mãe não servem a Deus nesta casa, mas tem você, jovem, tem você, moça, tem você, rapaz, que conhece a palavra, que conhece a Deus, que teme a Deus, seja o instrumento de Deus dentro dessa casa. Seja a luz nesta família e deixa a luz de Deus brilhar dentro da tua família. Se você quer que a sua família continue servindo ao Senhor, tenha um altar espiritual construído dentro do seu lar. Pastor, mas eu tenho que fazer mesmo assim, de pedra ou de ferro, pintado, coberto de alguma coisa? Não, eu não estou falando de um altar físico. Eu estou falando de um altar espiritual. É aquele momento que você tira para adorar a Deus com a tua casa, com a tua família. Você pode fazer isso todos os dias, ao amanhecer. Você pode fazer isso na hora do café, na hora do almoço, ou na hora do jantar, ou em um momento especial. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de reacender a chama nesse altar espiritual, para que na tua casa sempre haja louvor a Deus, adoração a Deus, respeito a Deus, temor a Deus, obediência a Deus, intimidade com Deus, dependência de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, se você quer que isso aconteça na sua casa, cada um precisa cumprir o seu papel. Marido, seja de fato o líder espiritual da sua casa. Ame a sua esposa como a Bíblia diz. Cuide dela e dos filhos como a Bíblia manda. Cada um deve cumprir o seu papel. O marido é o líder, é aquele que provê, é aquele que protege, é o provedor, é o protetor. É isso que a Bíblia diz a respeito do marido. E a esposa é a companheira fiel, é a auxiliadora sábia, é uma mulher submissa. É isso que a Bíblia diz a respeito do papel da mulher. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 31, mostra o papel do marido, o papel da esposa, e logo no capítulo 6, o papel dos filhos. E qual é o papel dos filhos? Obedecer e honrar aos pais. Só isso. Obedecer e honrar aos pais. E o papel dos pais com relação aos filhos? Criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Conforme diz a Bíblia, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A Bíblia é tão clara quanto aos papéis do marido, da esposa e dos filhos. Se você quer que a sua família continue servindo ao Senhor, tenha esse compromisso. Vamos cumprir os nossos papéis de acordo com a palavra de Deus. Quem entendeu diz amém. Em terceiro lugar, facilite as coisas na sua casa para que haja interação entre os membros da família. O que é isso, pastor? Compartilhamento. Que todos conversem. Que todos conversem. Agora hoje é muito difícil, né? Pastor, o WhatsApp não deixa. As redes sociais não deixam. Se você quiser, elas deixam. É só uma atitude. É só uma atitude. Interação, comunicação, verbalização. Verbalização dentro de casa. Compartilhar sonhos, compartilhar projetos, compartilhar trabalhos, dialogar, falar dos problemas, falar das dificuldades, falar das lutas, mas também falar das vitórias, falar das alegrias, falar das emoções, falar daquilo que Deus está fazendo.
Isso precisa ser compartilhado dentro de casa. Quem está entendendo diz amém. A família é uma organização tão antiga, meus irmãos. Ela é mais antiga do que o Estado. Historicamente, ela é mais antiga do que a igreja. E nunca vai deixar de existir na terra. Ainda que muitos não queiram, que muitos estejam lutando para implantar outros modelos que não é o modelo criado por Deus. Mas essa ideia não irá avante. Porque o que vai prevalecer na terra é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz que um dia Cristo Jesus arrebatará a sua igreja da terra. Ele levará para si aqueles que o amam, que o adoram, que o servem. E um dia Cristo colocará os seus pés outra vez no planeta Terra. E ele virá para julgar as nações. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Está escrito em Mateus 25. E daquele dia em diante, depois do julgamento das nações, o nome de Jesus Cristo será proclamado em toda a terra, em todo o universo, e ele será adorado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará perante Ele, porque Ele será proclamado de fato como Senhor que vive para todo sempre. Se você quer que a sua família continue debaixo da graça, faça isso. Construa um altar espiritual no seu lar. Se já foi construído, renove. Se está renovado, nunca deixe apagar. Todos entenderam? Cada um deve cumprir o seu papel no lar. E não se esqueça da interação, da comunicação, do compartilhamento. Essa palavra é até bem conhecida, né, na atualidade. Compartilhar. E por que não compartilhamos mais as bênçãos de Deus, as coisas de Deus, entre os membros da família, em diálogo, em conversa pessoal? Irmãos, isso é uma necessidade. Esta atitude é necessária. E por último, se você quer que a sua família continue debaixo da graça, declare sempre que necessário na sua família, declare perdão. Peça perdão. Declare perdão a tantos quantos for necessário dentro da sua casa. Porque muitas vezes as palavras ferem, as palavras magoam, as palavras adoecem, e as palavras ruins podem até matar emocionalmente uma pessoa. Mas a Bíblia diz também que quando eu e você declaramos perdão debaixo da graça de Deus, pedimos perdão debaixo da graça de Deus, acontece também um milagre extraordinário. Porque quando você perdoa, você se livra de um aguilhão chamado amargura. E quando o outro é perdoado, ele se livra de um aguilhão chamado culpa. Se eu me livro de um aguilhão chamado amargura, então eu posso olhar para qualquer pessoa, olhar nos olhos, sorrir, dizer oi, dizer a paz do Senhor, dizer bom dia, dizer boa noite, dizer Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja,
Deus te ama, eu também te amo, se você não sofre com o problema dessa raiz de amargura, porque você declarou perdão a quem era necessário declarar. Então, quando existe a declaração do perdão, tem dois milagres, tem duas bênçãos, é um lá e outro cá, é um aqui e outro lá, porque quem recebe o perdão se livra do aguilhão da culpa, e quem perdoa se livra do aguilhão terrível da amargura. E então a paz pode reinar, o amor pode reinar. Já ouvimos aqui a banda executando agora há pouco. O amor é... O que o amor é? O amor é tudo. Feliz é quem ama. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Então, se eu quero, se você quer, se nós queremos que a nossa família esteja debaixo da graça e continue servindo ao Senhor, faça isso que acabamos de declarar. Coloque-se de pé na presença do eterno Deus. Diga comigo: o altar espiritual da minha casa precisa estar levantado. Cada membro da família, diga, cada membro da família, diga assim, lá em casa. Isso, lá em casa, está ouvindo aí, gente? Lá em casa, está ouvindo aí? Carol, Pia, cadê a Carol? Agora eu não posso dizer Rebeca, porque ela já tem um compromisso ali com o senhor Arthur, né? Hein? Tem o altar da casa dela, agora já é responsabilidade do Arthur e dela. Todos estão entendendo? Diga, o meu altar, o altar do meu lar, precisa estar em dia com Deus. Como é que está em dia com Deus, irmãos? Como é que está em dia com Deus? Com adoração, com louvor, com gratidão, com obediência, com oração, com perdão, com todas essas coisas boas que Deus pode fazer dentro da sua casa. Diga ainda, na minha casa precisa haver interação e compartilhamento entre os membros, diálogo, comunicação saudável, comunicação sempre, até na hora que estiver zangado, mas fale. Uma vez uma pessoa disse assim: eu não sei como é que fulano de tal vive. Eu disse, por quê? Porque das 12 horas que tem no dia, 11 horas e 59 minutos ele está com raiva. Eu digo, mas ele não consegue nem falar? Eu disse, não, ele só faz assim. Vocês estão ouvindo? Deu para ouvir? Ele não fala. Quer comer? Quer isso, quer aquilo? Não fala com ninguém. Todo mundo tem um receio de se aproximar, de dizer alguma coisa. Meus irmãos, todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades. Mas a graça de Deus é maior do que todos os nossos pecados. A graça de Deus é maior do que todos os nossos defeitos. A graça de Deus é maior do que todas as nossas limitações. A graça de Deus é maior do que todas as nossas dificuldades. A graça de Deus nos faz superar as dificuldades do nosso temperamento, as coisas erradas e ruins que aprendemos lá no tempo da infância ou da nossa adolescência, a educação que nós não tivemos como outros têm hoje. Tudo isso pode ser superado com a graça do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Você quer fazer uma oração sobre isso? Feche os olhos por um instante. Pai amado, em nome de Jesus, temos ministrado a Tua palavra e temos declarado, Senhor, o que disse o Teu servo Josué,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queremos que isso seja realidade em nosso lar. Queremos que a família nossa, a nossa família, continue debaixo da tua graça. Mas para isso, Senhor, nós precisamos do nosso altar espiritual erguido em dia, com louvor, com adoração, cânticos que exaltam o teu nome, com oração, com obediência, com temor, com santidade, com integridade, com paz, porque se houver tudo isso, a tua presença é real em nossa vida e em nosso lar. Precisamos, Senhor, cumprir o nosso papel, cada membro da nossa família cumprindo o seu papel. O pai, a mãe, a esposa, o esposo, os filhos. Precisamos, ó Pai, de mais interação entre os membros da nossa família, mais diálogo, mais compartilhamento, mais aproximação, mais amor, mais amizade, mais compreensão, mais acolhimento. Precisamos de tudo isso, Senhor, e não teremos condições de praticar sem a tua graça. Mas com a tua graça, tudo isso é possível para a glória do teu nome. Também precisamos, Pai, do teu perdão, para podermos declarar perdão, para podermos pedir perdão e declarar perdão na hora necessária. Pois tu disseste na tua palavra: se perdoardes uns aos outros, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Pai amado, continua abençoando a família. Foi o Senhor quem criou a família. Os teus propósitos são santos e maravilhosos para a família. Eu quero a minha família abençoada. Eu quero a minha família debaixo da tua graça. Eu quero ver os meus irmãos e minhas irmãs que se congregam aqui, cada um declarando a mesma coisa: eu quero a minha família debaixo da tua graça. Eu quero a minha família debaixo da tua graça. Eu quero a minha família debaixo da tua graça. Mas eu quero ver também, Senhor, a família do meu vizinho, da minha vizinha, do meu conhecido, as famílias que moram perto de nós, as famílias que conhecemos, as famílias dos nossos amigos e até dos nossos distantes, das pessoas que se declaram longe de nós, distantes de nós. Também queremos vê-las abençoadas, queremos vê-los abençoados para a glória e para o louvor do teu nome. Pai Santo, a tua palavra foi pregada, o teu nome está sendo glorificado, e te pedimos mais uma vez que a tua graça seja sobre todos nós. Que cada família aqui representada, que tenha apenas um membro desta família, mas que este membro aqui presente leve a tua bênção para a sua casa, leve a tua santidade para a sua casa, leve o temor do Senhor para a sua casa, leve a graça do Senhor para a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.